O homem faz a ferramenta faz o homem e o Harold faz o Make One Talks. Boa, boa. Começamos com uma frase do Marshall McLuhan. Ele foi um grande pesquisador dos anos 50 e nas pesquisas dele ele estudou o impacto da mídia na nossa vida, né? E ele saiu com essa frase aí, são as duas frases icônicas, né? A primeira é: o meio é a mensagem. Sim. Essa aí eu acho que todo mundo já ouviu falar, inclusive tem um blog brasileiro famosão, né? Chamado Meio e Mensagem. Né? E o conceito dele, pessoal, era o seguinte, que quando ele fala isso, o meio é a mensagem, ele queria dizer que o lance não é a mensagem que está sendo transmitida por um meio, mas sim como que o meio muda o comportamento das pessoas. E ele escreveu isso nos anos 50, vendo o impacto da televisão na sociedade americana. Então ele falou assim, cara, o que está vindo na televisão é os mesmos programas que tem na rádio, com a diferença do visual. Sim. A sacada é que a televisão mudou a forma das pessoas se comportarem. Aí a sala passou a ter uma televisão lá no centro, mudou a sociedade, o horário que, na época, né, anos 50, o marido chegava em casa, sentava na poltrona, a mulher ia fazer... Cara, mudou o relacionamento entre as pessoas e mudou daí o impacto da propaganda, do advertising e assim por diante. E a ideia que eu estou aqui hoje com o Felipe Santos, que é um dos maiores transformadores de mindset que eu conheço, porque toda vez que o homem faz uma ferramenta, aquela ferramenta começa a impactar a gente e demanda uma adaptação a um novo mindset. Concorda ou não, Felipe? Concordo. Obrigado pelo convite, parabéns aí, fã do seu trabalho, Make One também, sensacional. Cara, na perspectiva que você está falando, eu fico pensando, daqui a 10 anos, será que a gente não vai lembrar não apenas do que a IA está gerando de transformação, mas dos outros assuntos contemporâneos? Então, tão importante quanto um vetor transformacional é a gente saber ter o discernimento de quais outros assuntos geram o contexto. Porque, por exemplo, de que adiantaria termos certas soluções na época do 2G da internet? Não seria possível, né? Perfeito. Então é legal a gente pensar nessa convergência de fatores, alguns tecnológicos, outros gerenciais, outros socioeconômicos, globais, ambientais. Eu acho que a grande oportunidade para quem quer fazer a diferença em seus negócios, a partir da sua atuação, é conseguir captar esse pacote do que está acontecendo no tempo. Então, sem dúvida, a IA é a grande efervescência do que a gente está vendo em matéria de possibilidades e assim por diante, mas tem muito assunto que está embacado nisso também. Por exemplo, nos primeiros 3 meses de pandemia, acredita-se que a sociedade acelerou a adesão digital em 10 anos. Por conta das videochamadas, trabalho remoto, contrato digital. Essa aceleração de 10 anos em 3 meses nos colocou mais perto de um futuro que a gente esperava lá para 2030 ou mais. Então, uma das coisas que poucos estão falando, mas é uma grande transformação, é essa aceleração rumo à 5ª revolução industrial. Então nós vamos para novos paradigmas de trabalho, novos modelos de negócio, um jogo diferente. Quem souber interpretar e caminhar a prática do jeito certo, a gente vai conseguir abrir portas, ver possibilidades e não apenas, né, como a gente fala, alguns veem acontecer, outros perguntam o que aconteceu e outros fazem acontecer, né? Então eu vejo que é isso, tem muita gente atenta, antenada, dando o valor devido, mas além de sermos telespectadores, né, a audiência do que está acontecendo, como a gente se envolve do jeito certo em matéria de profissão, mentalidade e construção de futuro. E esse é um assunto que tem me empolgado muito aí na minha atuação. Pô, perfeito. Eu achei sensacional, Felipe, que recentemente teve um evento lá nos Estados Unidos que o Jensen Huang palestrou, da NVIDIA, e a entrevistadora falou assim, você teve na onda da cripto, você teve na onda da IA, você acha que as coisas vão continuar tendendo a seu favor? Aí ele falou assim, nada tendeu ao nosso favor, a gente capturou, a gente capturou o futuro. É isso aí. Ele falou. Ótimo. Cara, ótimo. eu achei sensacional, Sim. assim, cara. Eu acho que é a visão que todo líder deveria ter, né? Cara, isso é sensacional que você trouxe. Por quê? Na gravação desse podcast aqui, a maior empresa do mundo, embora auxílio o market cap, é a NVIDIA, ali brigando com a Apple, né? E se você pensar bem em NVIDIA, pelo menos na minha adolescência,
placa de vídeo de Counter-Strike, a GeForce, era a febre, né? Aí então, o primeiro relacionamento com a marca, né? Tu acredita que eu tive uma Riva TNT2 que veio antes da GeForce? Foi a segunda placa de vídeo da história da humanidade. Olha que loucura. Caramba, olha só. Doideira. Então a onda do gaming, né? Sim. Em PC e tudo mais, não tinha uma força tão expressiva ainda do que é hoje. PlayStation e Xbox. PlayStation Sim. já tinha o seu lugar, Xbox já nem sido criado ainda, beleza. Aí você vê que a Nvidia pegou uma outra onda, que foi a do blockchain, mineração de criptomoedas, né? Inclusive, já participei de uma entrevista com executivos da Nvidia aqui no Brasil, e eles tiveram que fazer o seguinte: no auge da pandemia, muita gente no game e muita gente minerando. Qual foi o desafio? A galera comprando placa de vídeo que os gamers acessavam para minerar cripto, e a galera de gaming não conseguia comprar as placas mais novas. Então, eles mudaram o modelo de produção e fizeram uma placa para vídeo e criaram uma outra placa para processamento matemático. Então, essa outra placa, esse modelo que eles criaram, caiu nas graças do pessoal de cripto, mas não era interessante para o pessoal de gaming, para eles poderem ter a satisfação de ambos os públicos, né? Sim. E na época eu participei dessa conversa, achei super legal. O metaverso estava como um assunto possivelmente emergente, né? E eu falei, pô, legal, os caras estão posicionados, qual será a próxima onda? Cara, quando as grandes empresas percebem que para processar IA, o que a Nvidia oferece é poderosíssimo, aí vem mais uma onda. Então, essa pergunta que ele respondeu, enquanto você contava, não tinha ouvido ainda, passou na minha cabeça essas ondas. E claro, aqui eu já estou esquecendo alguma outra onda importante, ele poderia falar ainda mais em propriedade, mas a gente está pensando em blocos que passaram diante de todos nós. Gaming, eu costumo dizer que eu fui gamer na época errada, né? Porque não dava dinheiro, a gente só gastava, né? Não tinha nenhum ganho. Aí depois, cripto, né, que continua forte. Pode ver, eles surfaram ondas que nenhuma desapareceu. Exato. Até o próprio metaverso, daqui a 10 anos que seja, quando ele se reerguer, os caras já fizeram parte do início disso, os primórdios, né? E agora, infraestrutura de IA, né? Cara, é tão verdade isso que ele falou, que você tem que capturar. Ele usou em inglês uma expressão que é difícil a gente traduzir nesse contexto, que é wield. Que é wield, empunhar a espada, né? Então é empunhar o futuro. Caramba, cara. Cara, eu achei muito poderoso. Teria outras palavras, né? Capture, grasp. Não, etc. ele falou empunhar. E ele ainda fez assim no vídeo, né? Eu achei fantástico. Uau. É tão interessante porque, assim, o metaverso, você acabou de falar, pô, meio que tá, né? Tá cambaleando ali, tem os seus entusiastas e tal. Só que vendo a oportunidade do metaverso, eles transformaram aquilo no gêmeo digital. E no gêmeo digital, hoje, eles têm projeto com a Mercedes global, com a Nvidia, com a Amazon globalmente. Eles criaram o gêmeo digital do planeta Terra para fazer previsão de catástrofe. Sim. Então tá lá o globo mapeado, com as nuvens, com as correntes, com os efeitos e tudo mais. Então eles olharam para o metaverso e construíram outra coisa em cima do conceito, entendeu? Isso aí. Essa é a visão inovadora do cara, entendeu? Isso é fantástico, caras, né? Isso é fantástico. É impressionante, Harold, como quando a gente olha para esse assunto, o metaverso ainda não é uma alta adesão, mas em muitos nichos ele gera soluções reais. Tem gente em alguns nichos usando coisa de metaverso todo dia. O pessoal do agro, na AgriShow, a galera falando de coisas reais. Sim. Sobre visitas remotas a fazendas, entre outras coisas, né? Isso é impressionante. Cara, eu não fazia ideia, né? Tava lá no Vale no treinamento da Singularity. O Second Life, que é das antigas, que bombou e desapareceu, ele movimenta 600 milhões de dólares por ano na economia dele. Uau. Olha que coisa... expressivo. É melhor do que quantas startups por aí, entendeu? Aí entra uma coisa importante. Esse Wield the Future nem sempre tem a ver com assuntos preferidos automaticamente por nós. Então, às vezes, você tem assuntos que você se interessa mais, só que o seu radar vai ter que estar apontado para assuntos que espontaneamente você não procuraria. Isso é um princípio importante de futuro. Boa. E uma outra coisa interessante também é essa lógica nem sempre acompanha coisas que estão no hype. Então, por exemplo, tem gente hoje que está falando que o Second Life morreu. Tem gente ainda batendo nessa tecla. Mas ele movimenta uma economia de 600 milhões ano. Então, a questão tem algumas coisas rodando debaixo do radar de detecção que não estão hypadas, não são unicórnios ou etc., mas são importantes para a construção de futuro. Por isso aquela lógica dos nomes das startups
acho que se aplica para esse tipo de progressão para o futuro também. A gente fala muito de unicórnio, né? Enfim, raridade, difícil, né? Enfim, aquela coisa que se tornou muito grande muito rápido. Mas tem outras analogias também, né? Camelo, o vira-lata caramelo, que é o modelo brasileiro lá que os caras fazem, né? O Christopher Toy, uns caras muito bons. Então, é interessante pensar, cara, que tem muita gente que na época do hype tá acompanhando os assuntos mais aplaudidos. Ok, nada contra, é pior ainda estar desatento a isso. Só que existem assuntos que não são tão populares, mas são importantes e estão construindo o futuro, que a gente precisa aprender a acompanhar. E normalmente eles estão fora do nosso radar espontâneo. Então, quando a gente fala de gamificação, a gente está falando aqui agora, por exemplo, eu estou acompanhando muitas IAs voltadas à produção musical, né? E isso às vezes tá fora do radar, mas está na creator economy de alguma maneira. Então, a nossa percepção de um conjunto de assuntos, esses recortes que parecem retalhos digitais, vão ser importantes para novas habilidades, novos modelos de negócio, construção do futuro e até mesmo no que a gente acompanha para estudar, para ir em evento, para pegar formações. Então, esse fator inesperado vai gerar os profissionais, as habilidades e as oportunidades do futuro, mas estão em fragmentos, muitas vezes impopulares. Perfeito. E aí, Felipe, como é que você mantém o seu radar ligado? Boa. Ô, Felipe. Legal. Esse é um assunto complexo porque a gente tem aquele tal de FOMO, né? Fear of Missing Out, que gera uma ansiedade, a gente tem medo de perder o que está acontecendo de melhor, né? E já é sabido que o ritmo que a informação é produzida no mundo não dá pra gente acompanhar. É absurdo. O ritmo de produção de conteúdo é feito para surtar o ser humano. A gente não consegue mais. Então, se a gente tentar acompanhar tudo, a gente não vai conseguir. A gente vai sofrer de infoxicação, que é intoxicação por informação. E também a gente vai ter uma dificuldade porque a gente vai ficar triste com o que a gente perdeu. Mas a nossa IA conseguiria. Não é? Uma AGI no futuro, né? Então o que eu faço, cara? Eu pego 3 recortes importantes. O primeiro é comunidade. Estar inserido e interagindo com pessoas que estão construindo transformações. Segundo, curadoria. A assinatura de pessoas em cima de conteúdos recomendados. Então, quando você cita um palestrante, um evento, um vídeo, um podcast, um curso, uma imersão, isso vem para mim não só como um anúncio ou uma pesquisa de internet, mas vem com o endosso de alguém que eu admiro, ando perto e está fazendo algo análogo ao que eu faço. Beleza. Então, primeiro, comunidade. Segundo, curadoria. E o terceiro e mais importante, convergência. Porque às vezes a gente está acumulando muita coisa aqui na assimilação de entendimento, né? E tem muita gente se defendendo. IA, eu entendo, eu conheço, mas peraí. Você já se envolveu minimamente em projetos de IA, de transformação digital, de geração Z, de blockchain, de Web3, de gamificação? Então não adianta, cara, para pavimentar o futuro, não adianta só a gente ter conhecimento de temas. A gente precisa ter esse envolvimento mínimo para conseguir prototipar, assimilar, porque a aprendizagem por meio do conhecimento é uma, por meio da prática e da ação é outra, né? Então eu uso essas 3 coisas. Comunidade, participo de muitas comunidades, de startups, de Web3, de cripto, de mercado digital, de um monte de coisa. Atendo cerca de 30 empresas por ano, então esse olhar de consultoria também. Me sinto um privilegiado por ser um cara meio transversal. Eu estou olhando lugares diferentes, práticas diferentes, ferramentas diferentes, e eu procuro levar um intercâmbio disso por onde eu passo, né? No lance de curadoria é muito isso mesmo. Você pode ter uma curadoria de alguém que está por perto ou de alguém que está longe também. Esse é o benefício do mundo digital hiperconectado. Eu costumo chamar isso da convergência dos gênios, né? Você podia estar aqui e um cara lá no Camboja pensando algo avançado, mas na era da mera globalização sem digitalização, você nunca encontrar essa pessoa, né? Exato. Hoje com a internet, cara, eu conto muito isso. Um vídeo de uns caras do Paquistão mexendo no Microsoft Copilot, 5 visualizações no YouTube. O vídeo, cara, sensacional. Eu pagaria por aquele conteúdo. Sim. Os caras mexendo ali em coisas que você me deu a dica, inclusive. Power Apps, Power Automate, Power BI, né? Uns caras do Paquistão tinham subido há uma semana um vídeo totalmente impopular. Mas mexendo em coisa, um sotaque de inglês bem diferente e tal. Mas mexendo em coisa que tem pouca gente falando. Aí vem aquele princípio. Coisa que não é hypada, que não tá tão no radar, mas que tá construindo o futuro, né? Perfeito, perfeito. Pô, muito bom, Felipe, Boa, muito bom. boa. Eu acho que não é fácil, né, cara, você ter esse olhar atento assim,
de estar com a antena ligada, mas eu acho que a sacada que você falou da prototipação Aham. é a diferença da NVIDIA, por exemplo, Sim. né? E do que eles fizeram ao longo do tempo. Porque Uhum. uma coisa é você escutar. A minha vida mudou completamente quando eu comecei a aprender via Project-Based Learning, Aham. entendeu? O aprendizado baseado em projeto mudou a minha história, assim. Sim. Porque aí você olha para aquilo e fala assim, cara, beleza, eu vi, eu fiz. Sim. Agora eu entendo bem mais. Uhum. Esse é o potencial, o lugar que eu quero estar ou não, entendeu? Aham. Eu acho que isso muda completamente sua forma de aprender e de viver. Total. Né? E, cara, é tão importante o que você falou que entre conhecimento e comportamento, a ponte é justamente a prototipação e a prática. Testar pequeno, né? A gente costuma falar Boa. que testar é o novo planejar. Sim. A gente vem de um mundo em que planejava para depois fazer. Só que aí o mundo mudou. Uhum. Então é mais importante você testar, perceber a praticidade daquilo para planejar em cima de um teste, não o contrário mais. Isso é uma mudança de paradigma radical, né? Uhum. Entra uma coisa importante. Talvez o ambiente de preparação e estudo antigo formava muito conhecimento. Só que a gente precisa reverter o conhecimento em comportamento. E a palavra-chave para isso é habilidade, ou novas skills, como o pessoal fala, o Fórum Econômico Mundial traz. Então não adianta a gente ter uma carga acadêmica de conhecimento intelectual alta sem o envolvimento com a prática, com pessoas, com ecossistemas, com cenários diferentes. E aí entra uma coisa, cara, que no susto eu consegui colocar para teste, deu muito certo, tem tudo a ver com o que você está falando. Eu precisava atender uma multinacional francesa quanto a letramento de IA, né? E ali no bate-pronto, eu pensei, cara, eu não sou um especialista de IA, mas ao mesmo tempo tem especialistas que não têm a habilidade da didática, da experiência de aprendizagem, de transmitir aquilo não como conteúdo, mas como habilidade. Perfeito. E aí, pensando em pouco tempo que eu tinha para reagir, eu lembrei de uma metodologia chamada Think Innovation Flow, de uma escola da Holanda chamada Think Creative School. E eles usam, parece um design thinking, são 4 etapas ali, né? Sensing, Visioning, Prototyping, Scaling. De maneira a forma que eles organizam, bem pragmática, né? Então eu pluguei IA com o Think Innovation Flow para uma experiência de aprendizagem de IA voltada à prototipação e à prática. Claro que na hora dá um frio na barriga, né, de pensar, putz, será que vai fazer sentido? Legal. Só que conforme você vai validando o conteúdo, acompanhando a empresa, colocando na prática, pegando feedback, e no final tem uma apresentação de projetos de todos os grupos de dentro da empresa, cara, é sensacional, ao ponto de ouvir a galera de altos cargos de TI falando assim, Felipe, que bom que você trouxe isso, cara. Porque o pessoal abre chamado para pedir ferramenta de tecnologia para a gente comprar, só que eles nem sabem se realmente aquilo é preciso. E com o olhar de prototipação e teste, eles vão validar se aquilo é uma hipótese real antes de pedir para a gente. Então olha que coisa, a área de TI de uma empresa gigantesca tinha que ter um lado de design thinking para pensar pela área que encomendou. Perfeito. Isso é horrível, você gera um gargalo na área. Agora, a área solicitante, dentro da sua atuação, vai falar, cara, vamos fazer um design thinking sobre isso, uma prototipação, vamos ver se realmente é isso que a gente precisa para daí então a gente pedir para TI ou não. Cara, você está ganhando um tempo que se você for projetar no ano em todas as áreas, tem bilhões na mesa aí, né? Perfeito, perfeito. Aí, Felipe, tem um lance que eu queria cobrir com você, que é o seguinte, isso aí, a gente está falando de literacia de um lado, mas tem também adaptabilidade, né, do outro, flexibilidade cognitiva e assim por diante. Como é que nesse momento quebra-se o mindset fixo, ou como que a pessoa pode adotar um mindset de crescimento e como que a educação faz parte desse processo? Assim? Boa, cara, essa é uma pergunta de milhões, acho que tem respostas diferentes e essas respostas nunca serão suficientes, elas vão estar sempre sendo construídas, porque o mundo vai mudando. Tem um documentário que eu queria recomendar pro pessoal, brasileiro, se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Ele fala sobre a transformação que está acontecendo no mundo. O Ray Kurzweil, lá da Singularity, tá falando lá. Falecido legal. Filósofo italiano Domenico De Masi estava lá também. Pessoal brasileiro, sensacional. O Domênico fala uma parada ali que é muito importante. Ele fala, o mundo industrial de 1800 a 2000 nos impôs um ritmo que fazia sentido, mas hoje vai fazer cada vez menos. Uma idade para estudar,
uma idade para trabalhar, uma idade para aposentar. Essa era uma lógica que funcionou por um tempo. Hoje a aposentadoria é quebrada. Trabalho guiado por propósito e com flexibilidade, as pessoas vão trabalhar, vão querer ser produtivas até o fim das suas vidas. E pode começar muito antes. Exato. Se quiserem. E pode ter esse spin, esse giro de carreira também. Claro. E idade para aprender, lifelong learning, a gente vai ter que estar sempre aprendendo. Eu acho que a analogia do pessoal se formando e jogando o chapéu na formatura para cima ali, era uma lógica do tipo assim, adeus, tudo que eu tinha que estudar e aprender, acabou aqui. E eu acho que hoje é o contrário, né? Dizem que o último dia de faculdade é muito diferente do primeiro dia de trabalho. Esse é um paradigma, um desafio, né? Então, cara, eu percebo que só esses 3 blocos de idade para estudar, trabalhar e aposentar, o fato disso ter mudado já muda muito o mundo. Mas aí o Domênico ele ia provocando, trazendo essa camada mais profunda para o dia, por exemplo. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de interesses pessoais. 8 vezes 3, 24. Mas se você for pensar, uma cidade com mais trânsito achata um outro lado. Ou uma carreira de home office libera outro lado, entendeu? Então esse 888 também pode não fazer sentido de forma óbvia para muitas pessoas. E a questão é, esse padrão que a gente está narrando, ele está diminuindo drasticamente em muitas sociedades. E com a mudança de gerações isso vai ficando mais radical também. Então acho que o grande desafio é a gente sair do mundo como conhecíamos, esse modus operandi. E tem um autor, cara, o Alvin Toffler, em 1970, ele falou, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, aprender a gente sempre precisou, mas o mundo sempre tentou acabar com a época de aprender para poder encarar a profissão e vida. Não adianta. Lifelong learning. Então, o aprender não é um negócio que a gente faz até os 18, 25, é um negócio que a gente vai fazer para sempre. A lógica de desaprender, este aqui dói muito. E muitas gerações não estavam prontas para desaprender, porque o que elas absorviam era útil por toda a sua vida. Então, o desaprender vai quebrando orgulho, dedicação, tempo, muito da segurança da pessoa. Estava ancorado nisso, porque deu certo por um tempo, não mais. E o terceiro, reaprender, essa é uma lógica que a gente chama de a cultura eternamente faixa branca, né? De você voltar na fila e fazer o que o Jack Welch, por exemplo, fez lá na GE antigamente. Ele implementou um modelo para todos os executivos que se chamava mentoria reversa. Então, todos os executivos com mais tempo de idade e mais tempo de casa tinham que, obrigatoriamente, a cada quarter, agendar uma mentoria com alguém novo em idade e novo na empresa. Então, ele implementou a mentoria reversa para os dinossauros da GE serem desafiados. Pô, que legal isso, hein? Então a galera do RH estratégico ali falava, ó, passou o quarter e você não agendou ainda a sua mentoria reversa. Então alguém muito experiente, gabaritado, tinha que sentar com alguém ali de 18 a 25 e falar, cara, e aí, o que você tem para me ensinar? O que você tá percebendo? Onde você tá olhando? Isso no começo chocou. Mas com o passar do tempo eles não sabiam viver de um outro jeito. Porque essa sinergia entre gerações para detectar as mudanças que estão acontecendo, isso é muito importante. E aí você vê nas famílias, pais e filhos muitas vezes desconectados. Nas instituições de ensino, professores, diretores, reitores e coordenadores desconectados do que está acontecendo. E aí fica cada vez um mundo mais top-down, impondo o que deveria ser ou não. E aí fica aquela coisa, chamando as gerações mais novas de fracos, frágeis. A gente mesmo como Y, hoje a geração Y, não querendo estereotipar comportamento, mas só para enquadrar um estudo, a gente foi criticado no começo. Vocês questionam demais, vocês perguntam muito, vocês querem flexibilizar, vocês querem mudar muitas coisas. Mas hoje as maiores empresas do mundo ou foram levantadas por Y ou estão sendo geradas por Y, né? E agora vem o desafio da geração Z, que pega um mundo ainda mais líquido, ainda mais frágil. Alguns chamam a geração Z de geração cristal, que é alta transparência e alta fragilidade, né? Então, só que, cara, eu tenho a certeza, se a gente voltasse no tempo, todo olhar para a próxima geração tinha preocupação, fraqueza e crítica. Só que toda geração tem pontos fortes e pontos fracos. Nenhuma geração tem só ponto forte, nenhuma geração tem só ponto fraco. Toda tem os dois. Só que a gente vai ter que saber assimilar bem para conseguir aproveitar o melhor de cada ângulo aí, né? Cara, legal isso que você falou sobre o reaprender, desaprender, reaprender.
A gente está fazendo um processo que até sair esse episódio, tá disponível, a galera já vai ter visto a transformação que aconteceu no marketing da Make One, tá? E a gente está desenhando esse processo lá, eu estou liderando o time, e uma das pessoas mais velhas assim da empresa, ele pegou e falou assim, cara, eu tenho pós em marketing, eu nunca tinha visto isso aqui que a gente está fazendo aqui, ó. Eu nunca tinha ouvido falar nessas técnicas, nessas metodologias. Só que na hora, cara, ele abraçou a causa, engajou o time dele e falou, cara, nós vamos pisar com o pé no acelerador desse negócio aqui e fazer. Então o cara que teve o clique ali, viu a importância desse reaprendizado, entendeu? É isso, e eu já ouvi esse mesmo discurso muitas vezes. Eu tenho pós em marketing, eu tenho MBA em marketing, eu tenho mestrado em marketing. E a pergunta que eu sempre faço é, em qual marketing? Porque o próprio Philip Kotler, ele lança livros que atualizam o enquadramento de qual era do marketing nós estamos. Então, tem o primeiro de marketing, que não chamava Marketing 1.0, porque era o primeiro livro, mas o segundo já veio como Marketing 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e o 6.0 vindo aí. Que meio que acompanha cada revolução industrial também. Eu acho legal ter esse alinhamento, né? Da gente estar na quarta revolução indo para a quinta. E o marketing é interessante a gente estar de olho no 4.0, no 5 e daqui a pouco no 6 também. E ele plugou cada um com um fator importante da época, que é o que a gente falou no começo. Não adianta só se atentar aos vetores tecnológicos. A gente tem que perceber o contexto em que cada um está. Então, por exemplo, o marketing 1.0 muito focado no produto. O segundo, focado na promoção. O terceiro, no cliente. Depois você vem personalizando. Depois tecnologia. Depois comunidade. Então você tem elementos que dizem respeito à época. Meio que o zeitgeist, digamos assim. Então, por exemplo, o metaverso, que é uma construção que para ter uma alta adesão vai demorar. Mas tem muitos ramos usando isso já como novo normal. E tem o seguinte. Por que o metaverso veio tão forte ali em 28 de outubro de 2021? Eu lembro a data que o Zuckerberg... Ele que acabou puxando esse assunto, mas hoje não é o protagonista, né? Eu sei porque a data que a minha filha nasceu. Minha primeira filha nasceu nesse dia, 28 de outubro de 2021. A gente estava saturado de pandemia. Videochamada, até o próprio Clubhouse teve uma famazinha ali, uma rede social de áudio, porque a gente estava cansado de tela. O Clubhouse relaxou a gente de tela por um tempo, mas se manteve como uma rede social alternativa hoje, né? E eu vejo que essas próprias questões elas vão levar um tempo porque a construção está acontecendo, mas antes o que eu ia dizer, o fator temporal ajuda a alavancar ou não. Então, por exemplo, metaverso, mundo cansado de videochamada, aquela tela de webcam e etc. O metaverso, poxa, eu posso ter um avatar, eu posso andar lá dentro, eu posso ter experiência. Parte do hype inicial do metaverso pegou um calcanhar, uma dor que o mundo estava sentindo ao sair da pandemia. Aí, por exemplo, hoje a IA. A gente tem muita coisa para fazer, tempo é escasso, saúde mental é um desafio, oportunidades passam pelas mãos. A IA nos coloca num patamar de produtividade, inovação e uma corrida pelo ouro nova, que pega também um calcanhar econômico, de reinvenção que o mundo está pedindo. Então, acho que essa teoria vai nos ajudar muito daqui para frente. A gente saber assimilar os assuntos técnicos e que estão mais óbvios, mas também os assuntos que não estão óbvios e que geram contexto para poder alavancar mais uma coisa ou não. O próprio Gurgel no carro elétrico propôs o que hoje é o novo normal, mas num contexto de Brasil, de legislação, dos cartéis, digamos assim, da força que tinha petróleo, combustível, montadoras, e as montadoras sendo construídas ali. Como é que você ia parar com fábrica que estava sendo construída? Não, para tudo, o Gurgel mostrou algo diferente. Realmente muito difícil. Mas você vê, épocas diferentes, a mesma pauta. Claro, uma tecnologia diferente lá com o Gurgel. Hoje, Elon Musk foi quem protagonizou isso, comprando a Tesla e reinventando, né? E uma questão de época também, né? Então a gente vai ver muito disso ainda, cara. Esse é um desafio interessante. Sim. E como é que tu tá ajudando as pessoas a lidar com esse desafio aí, cara? Boa, cara. Eu acho que... O que você tem feito? Na perspectiva de empresas, eu ajudo as empresas a transformarem as habilidades, mentalidade, cultura dos seus colaboradores, em qualquer nível. Eu gosto disso. Às vezes eu tô com o pessoal C-level, às vezes eu tô com novas turmas de estagiários. Então é boa essa navegação em andares diferentes. E quando as empresas se propõem a misturar os encontros, melhor ainda. Você ter CEO, estagiário, e isso mostra também os coworkings, né? Não mais aquela sala fechada da alta gestão,
ou transparência através de vidros, ou sem vidro mesmo. A mesma bancada pode ter um CEO na ponta, alguém de menor cargo na outra. Isso não é só arquitetura, isso é um sinal sobre transparência e acesso no trabalho hoje, né? Então, quanto às empresas, isso. Quanto a pessoas, eu estou posicionado com a minha startup, a Potência School, né? Tudo que eu tenho ensinado no B2B, Design Thinking, transformação digital, IA, gestão ágil, geração Z, colaboração e cocriação, 20 temas mais ou menos aí que já treinei talvez mais de 30 mil pessoas nos últimos 5 anos, eu percebi, cara, essa turma está estudando tudo isso porque a empresa pediu. Mas e o pessoal que a empresa não pediu ou que eles nem estão numa empresa que está olhando para o reskilling, né? Essa mudança de habilidades. Então, eu transportei esses assuntos com alguns ajustes para a Potência School olhando B2C. Assim como temos outras empresas aí no mercado também oferecendo cursos no digital, workshops, mentorias, mas ainda tem muito espaço, porque é muita gente precisando. Sim. E o interesse e o nível de consciência para isso é baixo quando se parte do próprio ser humano, né? Às vezes é a empresa que tem que empurrar ou é quando vem numa pressão. Então, na Potência School, muitas experiências legais de cursos, mentorias, workshops, eventos, trazer o pessoal para São Paulo, a gente visitar os ecossistemas e os hubs de inovação aqui. Legal. Quando vou pelo Brasil falar em eventos, visito hubs de inovação lá e abro parcerias também. E mais recentemente surgiu de dentro da Potência School, eu percebi que o pessoal tinha uma dor quanto ao inglês, né? Então criamos uma ramificação Potência Speak, usando criatividade, inteligência artificial e um olhar transversal entre metodologias para oferecer uma aprendizagem de inglês reinventada. O Brasil é um dos países que mais tem gente que estuda inglês e que menos tem fluentes, 1% da população. Então, ou seja, o pessoal está tentando. A minha esposa ficou impressionada, porque a gente foi para Malásia e Singapura, lá ficamos na casa de um amigo meu na Malásia, e a empregada doméstica dele falava inglês, que é uma filipina. Até não tem como ela, né, sobreviver. Sim. É um país melting pot, que a gente chama, né? Sim. Então, e aí a minha esposa ficou assim, cara, olha a diferença, né? Do Brasil para cá, que todo mundo fala inglês, todo mundo. E o Brasil tem essa dor imensa, né, cara? O maior número de escola e quase ninguém fala e tantas oportunidades desperdiçadas, entendeu? E tem um fator cruel aí que, infelizmente, muitas escolas estão acostumadas a focar mais na venda do que no aprendizado. Sabe aquela desconfiança antiga que é ruim levantar, mas existe, tem que falar? Do tipo, será que meu aparelho dentário, o dentista poderia concluir meu tratamento mais rápido, só que eu pagaria por menos tempo? Às vezes eu sinto isso muito parecido com escolas de inglês, sabe? A força na venda, a jornada ali de lifetime do aluno. Então, na Potência Speak, a gente tem uma premissa contrária. Eu quero me tornar desnecessário para o aluno quanto antes. A minha força não está em manter alunos por muito tempo. Ao contrário, emancipar o aluno e poder trazer outro. Sim. Tanto que, assim, a exemplo da Fluency, uma startup muito forte nesse sentido também, a gente quer olhar para o exterior para poder conectar outros idiomas com outros países, porque tem uma grande escala nisso, né? Sim. Então, essa lógica muda modelos de negócio também. Você quer tê-lo sempre ou você quer se tornar desnecessário para girar? A gente tem um coletivo de criatividade chamado Crucial Creative, que veio na mão contrária das agências, por exemplo. A agência estava acostumada a ter uma carteira de cliente para poder ter seu local, sua equipe, sua folha de pagamento, sua infraestrutura tecnológica, suas licenças. E quando grandes clientes cancelavam os seus contratos, quebradeira. É horrível passar por isso, mas acontece. Eu comecei a pensar, cara, nesse mundo digital abundante, se a gente fizesse o contrário. Se a gente atender as empresas por projetos e não por carteira de cliente, a gente gera uma expectativa diferente de uma empresa mais enxuta e, na força do giro e de trazer novos clientes, aí que está o nosso potencial. Sim. Então a gente não pode se acostumar em ter uma carteira de cliente que gera milhões na estabilidade. Ao contrário, a gente precisa de um modelo de negócio com growth que nos traz novas entradas baseada na força do digital. E aí você não tem só o atendimento de serviços. Você tem a educação, você tem parcerias, você tem comissionamento inteligente, que hoje está muito fácil nos gateways de pagamento. Então, eu acredito que isso é o futuro. Não que outro modelo não deva existir, mas eu decidi também não passar mais por esses sustos, em que você tem que ser o portador de muitas más notícias, às vezes. Você passa por certas dificuldades e gastrites, que a era digital pode equacionar de um jeito, e só de existir a oportunidade já é uma ótima conversa, né?
Cara, bem massa, bem massa. Eu queria voltar numa coisa que você falou antes, que eu acho super relevante, é um tema que eu tenho explorado muito, palestrei recentemente num evento, que é esse lance da nova geração não ser tanto top-down. Aham. Tá? E eu estudei alguns caras que me marcaram bastante, que eles falam o seguinte, né? Tem um que eu gosto muito, o brasileiro, o Nepô, não sei se você conhece o professor Nepô. Sim. Ele fala assim, a gente está deixando de ser uma alcateia de lobos, Uhum. onde você tem um líder alfa que determina o que você vai consumir e tudo mais, para a gente se tornar uma colônia de formiga, onde você tem liderança contextual e a gente deixa rastros digitais. Uhum. Então, uma hora eu estou seguindo o Felipe na inovação, outra hora eu estou olhando lá, sei lá, um especialista, o Bruno Perini lá em finanças, eu estou olhando não sei quem, não sei aonde. Então, com os nossos rastros digitais, a gente vai montando essa colônia de formiga. Não tem mais um que determina. Não é o YouTube que me determina. Uhum. São as pessoas que estão ao meu redor que determinam o que o YouTube vai me recomendar. Sim. Então, é o nosso rastro digital que está deixando isso. E o que acontece? Para você fazer parte da colônia, você tem que se tornar um produtor. Uhum. E aí a gente está vivendo uma era, e essa foi a sacada que eu comecei a trazer nesse conceito, e pensando em educação falando isso, essa nova geração é a geração que eu estou chamando de upload. Uhum. Porque até se você olhar nas propagandas das empresas de internet, elas falam assim, velocidade de upload igual de download, que não era a realidade de uns anos atrás. Uhum. Por quê? O videogame, por exemplo, é um entretenimento upload. Sim. Porque você tem que dar um input para receber um output. Uhum. Entendeu? Já o Netflix, você bota o filme, é download. Você vai lá ficar consumindo, acabou. Você não tem upload, né? E aí, cara, eu acho que esse é o maior impacto que as instituições tradicionais têm, porque todas foram criadas antes dessa mudança, né? E antes do potencial que a internet teve, que nos permitiu fazer upload. Sim. Aí você tem a escola tradicional, que é download. Você tem o ambiente de trabalho, muitas empresas, a maioria, download. Você tem o sistema político, a própria igreja. São todos ambientes download, instituições download. Militarismo, né? Para uma geração upload, cara. Sim. E aí o lance como é que se resolve isso, né? Eu acho que esse é um desafio. Só da nova geração estar com o celular na mão desde muito novo, e vale lembrar que os filhos dos principais protagonistas do Vale do Silício participam de escolas sem telas e não tem celular pessoal, né? Fica a dica aí, pai. Não é? Claro que assim, a tela que está no celular hoje era a tela da TV e do videogame ontem, e era o jornal para outro. Eu acho que tela de que jeito? Com que brilho a tela? Com que conteúdo? Por exemplo, para minha filha eu encontrei uma curadoria de desenhos de baixo estímulo. Porque tem desenhos que as cores são como se fosse droga para a criança praticamente, né? Então, desenhos de baixo estímulo, a gente lembra muito ali, né? Da TV Cultura, aqueles desenhos da década de 80 e 90, uma paleta de cores diferente, um ritmo diferente, sem muitos cortes, né? Os desenhos de hoje são eletrizantes, que vão produzir uma saúde mental desfalcada para o futuro. Então, as novas gerações, elas trazem comportamentos baseados no mundo que a gente deu para elas, né? Só que demora para a gente ver a consequência disso lá na frente. Então, esse mundo upload, que desde a Web 2.0 já era uma coisa, né? Você vê hoje, o YouTube, o Instagram, o Facebook e companhia, o volume de conteúdo deles massivo é do usuário e não da própria empresa. Antes era o contrário. Numa AOL, né? No New York Times, no UOL e etc. Essa inversão já aconteceu, né? Agora, até onde ela vai? E como que a gente se habilita e se habitua a isso? Então, a nova geração ter um mundo mais upload e menos top-down não é uma característica só da geração, é uma característica do mundo. Só que a nova geração não tem cargos altos e nem patrimônio para mudar. Então eles mudam o comportamento e saem alfinetando o mundo. Agora, o mundo tem a dificuldade de mudar. Por quê? É a analogia comparativa, o contraste de o navio transatlântico e o jet ski. Então as grandes corporações e as pessoas mais velhas se parecem com transatlânticos. Grande, com muitos detalhes e para manobrar devagar. A nova geração é como um jet ski, menos compromisso, consegue mudar daqui para lá com mais velocidade. E a gente usou isso para comparar startup e corporação, mas eu uso para comparar também nova geração e antiga geração.
Sim. Então a nova geração, cara, o pessoal quer mais acesso do que posse. É outra realidade. O Detran detectou pela primeira vez, em 2019, se eu não me engano, uma queda no interesse de novas CNHs entre 18 e 23 anos. Caramba. Cara, eu lembro, no meu aniversário de 18 anos, eu tava fazendo exame de vista para tirar habilitação lá em 2005, sei lá. Porque tá no imaginário, tá na expectativa, né, cara? Sim. Então, uma grande conversa hoje é o que tá no imaginário da geração Z. Eu fiz uma imersão sobre geração Z nos Estados Unidos em 2019 e eu voltei falando disso com as empresas na época. Nenhuma empresa queria falar disso, porque a geração Z eram adolescentes na época. Hoje, 6 anos depois, 5 anos depois, a geração Z tá ali nos estagiários com baixo turnover, que virou despesa para eles. É um monte de empresa querendo falar de geração Z. Aí vem um pessoal falando de geração alfa, querendo mostrar mais atualizadão, só que não adianta. A geração alfa ainda é muito nova. Sim. Você vai conseguir falar sobre isso na perspectiva pedagógica, familiar, paternidade, saúde, mas para mercado de trabalho, a geração alfa vai ser no máximo público-alvo indireto de um pai de uma criança, né? Mas esse olhar comportamental geracional, na minha opinião, ele é muito importante, porque a tecnologia gera transformações, sim, mas para mim o grande legado da tecnologia quanto à transformação é a mudança de comportamento que ela causa. Uhum. Então, por exemplo, hoje a gente não aceita um carro por aplicativo mais de 10 minutos porque a tecnologia mudou o nosso comportamento. Perfeito. Então, aplicativo, geolocalização, cartão cadastrado, isso é tecnologia. Agora, impaciência e conveniência, isso é comportamento. Uhum. Então, a tecnologia molda comportamento. Daí tem muita gente que se esquiva. A ferramenta que faz o homem lá do começo. Lá do começo, perfeito. Então, tem muita gente que se esquiva. Eu não sou de tecnologia, eu sou de outro assunto. Cara, acabou isso. Nessa revolução no-code, low-code, e essa pauta que a gente está falando aqui, tecnologia transforma comportamento, tecnologia é um assunto para todo mundo. Sim. Até para as áreas menos compatíveis que se pensava no passado. É para todo mundo. Aí entra essa questão também. A lógica de comportamento vai mudar mais rápido. Você vê, por exemplo, os carros antigamente, o design mudava a cada 10 anos. Opala, Passat, Fusca. Sim. Coletâneas musicais, a cada 10 anos. Coletâneas o olhar do cinema, crítica de cinema, a cada 10 anos. Sim. Hoje você vê o design de carro mudando a cada 2 anos. A questão musical, se você olhar ali o repertório de retrospectiva do Spotify, é muito rápido. A IA gerando produção musical. Então a gente tinha um mundo industrial que mudava a cada 10 anos. O mundo digital começou a mudar a cada 2 anos. E o mundo da IA, a ideia é que mude a cada 6 meses. Porque tecnologia mecânica levava 10 anos para evoluir e ter adesão. Tecnologia digital, Lady Moore, Gordon Moore, 18 meses para dobrar de capacidade. Uhum. Agora, a IA, 3,8 meses dobra de capacidade. Claro que eles seguram no laboratório para não soltar isso, porque ainda é perigoso, né? Mas é isso. O mundo... E antes dos 10 anos, se você for olhar a distância entre a primeira revolução no século XVIII, segunda no século XIX, terceira no século XX, 100 anos entre cada revolução industrial. Então olha que coisa, o mundo da revolução agrícola, muitos anos antes de Cristo, milênios para mudar. O mundo da era industrial, séculos para mudar, 1 século. O mundo da era digital, décadas para mudar. Agora, o mundo da era da IA, a gente vai ver aí, menos de décadas, né? A gente vai ver aí muitas mudanças dentro de 1 ano. Para onde vai fidelidade e lealdade à empresa, estabilidade de cargo? Para onde vai a sustentabilidade do que você estuda? Me chama a atenção a Minerva, aquela faculdade que os alunos eles viajam o mundo todo enquanto estudam, deixam projetos locais, as turmas são de múltiplas etnias, e a grade curricular não é fixa. O que o pai viu com o aluno ali no começo, no meio da faculdade ela já pode mudar. E tem a TGS, a Think Global School, a gente até entrevistou eles num documentário recentemente, a mesma coisa só que para ensino médio. Então, uma escola itinerante, multiétnica e com habilidades líquidas no bom sentido. A gente não consegue escrever na pedra o que você vai aprender aqui. E outra coisa, com projetos de relevância local. Então, o pessoal está ali na África, eles vão deixar um legado para a África. Eles estão na Ásia e assim por diante. Então, isso mostra, claro, é exceção, mas tem brasileiros na Minerva, entendeu? E aí, para onde vai isso também? Então, acho que esse desafio nos coloca numa posição de muita atenção, porque a educação do passado era para um mundo mais estável.
a gente dava muito foco nos pontos fracos. Se eu e você íamos mal numa matéria, a gente via mais essa matéria. Se a gente ia bem numa matéria, a gente recebia alta. Então, uma ênfase em pontos fracos. Você forma pessoas menos capazes para a sociedade. Mais medianas. Mais medianas. E outra... Porque você vai equilibrando e, na real, é o contrário, né? A grande sacada é você fortalecer os pontos fortes. Exato. Agora, pensa na lógica de governo. É meio cruel falar isso. Mas, para um governo, é mais fácil governar uma nação pautada em pontos fracos ou governar uma nação pautada em pontos fortes? Cara, se governar uma nação pautada em pontos fortes, vai ser desafiador. Vai ser muito desafiador. Todo mundo é lenda. Todo mundo é lenda. Genialidade, um monte de prêmio Nobel, um monte de coisa. O que você faz? Você pode ter uma evasão muito grande, o pessoal é muito capacitado, a mão de obra vai embora. Então, é delicado. Eu tô aqui falando que isso foi intencionalmente feito? Talvez não. Mas, em algum momento, alguém percebeu isso. Se a gente der ênfase nos pontos fortes de todo mundo, a gente não aguenta a população. E aí é o V de vingança, V for Vendetta, né? O governo... O povo não deveria ter medo do seu governo, mas o governo medo do seu povo. É isso aí. Cara, eu vou botar aqui na tela. Você falou do Fórum Econômico Mundial. Eu adoro aquela pesquisa lá sobre as habilidades do futuro, isso, né? Que eles sempre fazem. E para mim, à medida que eu fui, como professor também, né? Eu fui ficando preocupado com esse lance. Cara, como que vai ser as pessoas com a IA e a chance que a IA dá a elas de serem mais preguiçosas, né? Então, tipo, vou simplesmente aceitar vou aceitar o que a IA tá me falando ao invés de eu ir lá e criar algo, né, junto com a IA. Então, eu criei um modelinho, cara, eu explorei alguns tópicos que para mim são relevantes para criar um modelo de estudo com IA, tá? Que aqui foi feito um cenário um pouco mais infantil por conta do evento que eu participei lá. E aí eu já vou te mostrar. Cara, eu pensei o seguinte, Felipe. Foram 4 pilares que aí eu fui pensando, né? O meu grande lance era assim, eu acredito que sim, se a gente ficar muito dependendo da IA, a capacidade de pensamento crítico pode cair drasticamente. Então, a minha preocupação era essa, garantir que os meus filhos tinham um pensamento crítico, que eu acho que foi a parada que me fez crescer profissionalmente, assim, boa, né? Boa. Então, eu comecei a pensar, cara, primeiro, tem esse lance da geração upload. Então, a educação tem que ser interativa. E ao invés de a IA ser a criadora do conteúdo, ela é a provocadora do seu insight. Foi essa a primeira sacada que eu pensei. Até porque a IA ela é treinada como? Pergunta e resposta, input e output. Então, o melhor fazedor de pergunta e o melhor fazedor de prompt não é você. Você não precisa comprar um curso de prompt engineering, tá? Apesar de a gente oferecer técnicas que são básicas e muito legais. Sim. Mas a grande sacada é que a IA pode ser um grande prompter, né? É você saber extrair dela o melhor prompt. Isso. Aí você está na crista da onda. Outro nível de uso, né? Exatamente, outro nível de uso. O segundo ponto é que, pela IA ser treinada em pergunta e resposta, a chance do diálogo socrático funcionar é muito alta, porque ela já manja de fazer pergunta e de dar resposta. Então você, e essa é uma parte crucial da inovação e do pensamento crítico, é você fazer perguntas, as melhores perguntas. Lá no DNA do Inovador, que eu acho que está até aqui, atrás de mim, se eu não me engano, aqui, ó, DNA do Inovador. Está lá, questionar é um dos pilares do DNA do Inovador. Sim. Então eu criei a SUSE. A SUSE é um acrônimo, eu acho que ela pode até explicar. Quer ver, ó? O que é SUSE? Não sushi, né? Sushi. Que não iria mal também. O que é SUSE? SUSE não é apenas um nome, é um conceito, um método que te coloca no centro do aprendizado. Então, qual que é o lance do acrônimo? SUSE é socrático, uploader, storytelling e o I de infinito, pensando no possível adjacente infinito. Então, é alto nível de criatividade, você sempre fazer novas conexões. Esse é o lance do acrônimo. Então pode ver, ó, que ela começou contando uma história, trazendo um conceito. Eu sou como um guia nessa jornada, mas ao invés de te dar o mapa completo, te dou pistas e te faço perguntas para te provocar a pensar. Tá? Por exemplo, se você estivesse em uma caverna escura, encontrar a saída, o que você acha que aconteceria se você seguisse o som da água corrente?
É assim que você toma decisões. Agora, se você pudesse escolher uma história para começar essa aventura, qual seria? Que tipo de desafio você gostaria de enfrentar para aprender algo novo? Como lidar, vamos pensar, como lidar com as novas gerações no trabalho, que foi parte da nossa fala aqui. Novas gerações no trabalho. Ó, aí, cara, ela tem esse tom um pouco mais infantilizado, tá? Por conta de eu estar falando com o público de escola infantil. Mas olha lá, ela tá contando uma história que tem elementos nessa história e ela te coloca como personagem da história e você tem que responder as perguntas que fazem essa história navegar. Então vira esse diálogo socrático entre você e a IA, entendeu? Ao invés de você só consumir, você precisa produzir. Isso é ótimo e me identifico no lance da aprendizagem de inglês. Então, imagina, que é o que a gente está construindo, né? Uma rotina de estudo de inglês baseado em interações de perguntas e respostas e não só o que é. Muita gente usa a IA como o que é, né? Sim, sim. O cara fala, a IA deu uma informação errada sobre quem foi medalhista olímpico em tal ano. Mas isso se corrige facilmente. Agora, a capacidade de gerar interações rumo ao objetivo, isso aqui é fantástico que você trouxe. Ó, você está falando na lógica de novas gerações, eu estou falando na lógica de aprendizagem de inglês. Para onde vão os modelos de negócio de escolas de inglês com isso? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Será que a conversa sobre IA não deveria ser a pauta número 1 dos grandes grupos? Claro. Então, e aí, se você falou numa área e eu falei numa outra, já é um sinal de que isso se expande para a sociedade toda, com fins lucrativos ou não. Exatamente, exatamente. Muito louco. Cara, que legal. Muito louco. Eu gostei bastante. Me surpreendeu mais ainda a qualidade que ficou dado que eu imputei, entendeu? Porque eu só fiz um Custom GPT, explicando o conceito. Né? Subiu PDFs, alguma coisa? Não, cara, só expliquei o conceito e dei 2 exemplos. Exatamente, dei 2 exemplos. Ó, se fosse assim, seria assim a sua resposta. Se fosse assim, seria assim a sua resposta. E ele tá público ou é um link privado? Cara, eu acho que tá até na loja. Eu acho que tá na loja. Depois eu compartilho com você aí. Muito legal. Não, é o que a gente tava falando, né, Harold? Aqui pensando, né, no mercado aberto. Imagina um personal trainer, né? Ao invés de olhar o modelo antigo, de montar série para os alunos e acompanhar o treino, imagina o personal trainer produz conteúdo digital como prioridade, isso hoje está muito forte, faz treinos, acompanhamento de treinos à distância, se quiser, em todo mundo, e cria um Custom GPT. Ele pega os PDFs ou arquivos de Word com todas as séries de treino que ele criou para os alunos nos últimos 5, 10 anos, sobe tudo lá dentro, ele vende um Custom GPT privado, pro aluno falando, ó, você vai poder montar quantos treinos você quiser com a minha base de anos de trabalho. Perfeito. E eu tenho uma assessoria com valor adicional para validar esse treino para você e te acompanhar, presencial ou online. Ou seja, ao invés do cara se defender no modelo de montar série para os outros, né? Pega o mal que meus amigos pedem para criar série de treino gratuito, né? Os caras não gostam. Tá bom, então faz um Custom GPT com suporte idiomático, vende isso pro mundo todo, sabe? Então, você tá misturando Creator Economy, IA generativa, Custom GPT, nova economia, né? E essa liga Creator Economy e a generativa, cara, demais. E eu acho que tá muito mal explorada ainda. E a gente tava conversando aqui antes, nesse dia de gravação com o Newton, e eu tava falando justamente isso com ele. O governo saiu com o IA para o bem de todos, que é um programa que eu acho que vai ser, legal, tem os seus pontos a melhorar, mas é ótimo, o governo tá pensando em alguma coisa. Mas lá fala de criar a IA brasileira, o LLM brasileiro. Cara, eu acho que não existe conteúdo suficiente para você criar algo de qualidade. E não vai estar nem perto do que vai ser o melhor do mercado quando estiver pronto, porque no mercado, na língua inglesa, na língua chinesa, a produção de conteúdo é infinitamente maior. Não tem comparação. Aí você vai ter um LLM, cara, pra quê? Entendeu? Um LLM de baixa qualidade pra dizer que tem, entendeu? Vira um orgulho nacional, mas com pouca prática global, né? Exatamente. E aí o que o governo deveria estar promovendo ou efetivamente investindo para ter um LLM nacional? Mais produtores de conteúdo e mais pessoas uploaders. É isso aí. Entendeu? Porque o ser um produtor de conteúdo é você ser um uploader, né? É você subir alguma coisa para o mundo, né? E aí, cara, tem o produtor de conteúdo. Quando a gente fala produtor de conteúdo, muita gente
passa na cabeça, vai ser mais um fazendo idiotice na frente da câmera. Não. Blogueiragem. Blogueiragem. Não é algo cara. superficial. A pesquisa acadêmica é uma produção de conteúdo. É isso aí. Entendeu? O governo deveria pegar todo aquele dinheiro, botar em mais centro de pesquisa, em mais pessoas que querem produzir nas redes sociais conteúdo de valor e de qualidade que transforma a sociedade. Sim. Investir nisso. Isso vai dar base de conteúdo para criar o LLM. Entendeu? Quantos cientistas não foram para o YouTube, para as mídias sociais e passaram a criar valor, né? Então, até nos streamings, estão com mentoria, saíram do modelo, talvez acadêmico, de uma instituição, e estão no modelo de criação de conteúdo e tendo seu próprio faturamento e um outro nível de liberdade. Legal que você falou também, o relatório do Hootsuite We Are Social fala que 53% da internet é em inglês, 6% é em português. Então, você pensa no LLM de adesão, cara, você está falando 10 vezes menos. E eu lembrei de uma decisão diferente em tempos diferentes, mas com o mesmo princípio. Eu tive em Ruanda, na África, 2 vezes. Um país que teve um genocídio. 1 milhão de pessoas morreu em 100 dias por um conflito étnico de 2 grupos. Na reconstrução do país, um grande problema, né? Muita gente fugiu, muita gente ferida, nível de HIV alto, diversos desafios, orfanatos lotados. O presidente que assumiu, ele mudou o idioma do país. Eles falavam francês e Bélgica e França não estavam num suporte que eles precisavam. Ele falou, se a gente muda o idioma do país para inglês, vai levar um tempo para a gente reverter isso, mas a gente vai conversar com a comunidade internacional. A gente pode interagir, aprender e trazer pessoal da Ásia, não só Estados Unidos e Europa, os que são nativos, mas outros países que o mundo fala inglês. Cara, hoje Ruanda é considerada a Suíça do Sul da África, um dos hubs de tecnologia do Sul da África também. Um país assim que ao ir para lá 2 vezes eu voltei falando, cara, a gente tem que transformar o Brasil, não é possível. Caramba, então, legal. olha que coisa. A mesma coisa, você tá pensando em IA para o Brasil, você tem que pensar em inglês, não em português. Né? O português é um capítulo traduzido, mas o verdadeiro jogo é em inglês, né? Ou a produção massiva de conteúdo, que é quase impraticável, né? E falando em cenários de futuro que a gente falou no começo, hoje o próximo grande perigo do mundo provavelmente seja a queda da internet. Aquele problema com a CrowdStrike recentemente mostrou um pouquinho disso, mas hoje a gente está fazendo... Aí o que acontece? Um mundo de upload. Upload. E se a internet cai por 1 dia, 3 dias, por meses, né? A gente tem as questões oceânicas, a infraestrutura de Starlink sendo colocada cada vez mais. Hoje, na gravação desse episódio, se houvesse uma queda geral de internet, esses cabos que passam pelos Estados Unidos e voltam, Starlink ainda não estaria pronta. No futuro, pode ser que ela esteja mais pronta para ajudar nesse sentido se houver essa queda. Então, assim como o Bill Gates falou lá atrás sobre a próxima pandemia global antes do Covid, e quando isso aconteceu, todo mundo voltou para o vídeo dele, eu acho que a gente pode também, uma teoria de futuro, prestar atenção em o que estão falando sobre um apagão de internet global. Porque quanto mais digital, tecnológico, cloud, etc., mais isso vira um calcanhar para nós. Na perspectiva de aeroportos, hospitais, governo, segurança, um monte de coisa. A gente não está pronto para ficar sem internet mais. Quais são os perigos? Acho que eu não ia mais ter dinheiro. Não é? Meu dinheiro tá todo Como se fosse uma transação, exato. Então aí começa a se falar de computação em névoa, em repetições de internet, como se fosse versões de internet meio tribais em regiões. Aí você tem tipo a internet de uma cidade, você tem a internet de uma mesorregião. Tem esses detalhes. Eu sei que é um assunto impopular, mas assim também era o risco de uma nova pandemia. Então, insights de futuro, alguns empolgantes, outros meio preocupantes. Legal. Felipe, eu acho que a gente chegou em bom tom aqui. Boa. Chegamos no final de mais um Make One Talks. Eu sempre aprendo muito com você, cara. Igualmente, é um prazer a gente poder caminhar juntos. Sensacional. Temos grandes projetos chegando. Isso aí. Aqui na Make One, junto com o Felipe. Então, fiquem de olho que o futuro é realmente promissor. Sim. E não se esqueçam, aprendam a desaprender e reaprender. Boa, é isso aí. Sensacional. Obrigado, Harold Make One. Pessoal que está acompanhando, compartilhem e vamos continuar construindo o futuro. Valeu. Valeu, cara. Show de bola.